Que a graça e a paz seja sobre todos. Hoje Deus também tem coisas grandes para nós, para nossa casa, para nossa família, se realmente entendermos, o que o Senhor está falando ao nosso coração. Deus nunca vai trabalhar fora de sua palavra, nunca vai trabalhar fora daquilo que Ele mesmo planejou. Então é bom estar com o coração aberto. Não vem à igreja como aquela pessoa que tenta a sorte jogando na loteria. Já viu? Já ou não já? Ele vai lá e fala, quem sabe, vai que dá certo. De repente, mas aí fica aquele ciclo vicioso que nunca vai, não acontece coisa nenhuma e não muda nada. A pessoa fica só viciada e perdendo tempo. Às vezes acontece, meu irmão, no mundo espiritual. A pessoa até vem à igreja, mas é um círculo vicioso. Ele fala, é dia de culto, então eu vou lá. Mas se não der ouvidos à voz do Senhor, se não der ouvidos ao que o Senhor está ensinando, ao que a sua palavra nos diz, irmãos, não vai passar de uma visita a um templo. Se nós quisermos mais, temos que nos envolver com Deus. Então abra o coração, deixa Deus falar com você, deixa o Senhor te ajudar. Porque o que Ele vai falar comigo, o que Ele vai falar com você, é porque Ele já ouviu a nossa oração. Ele já ouviu. Então Ele envia a sua palavra para curar. Ele envia a sua palavra para ajudar, envia a sua palavra para que possamos então caminhar diante da sua presença. Vamos lá? Profeta Ezequiel, capítulo 3, aqui tem algo para nós, irmãos, muito especial. Ezequiel, capítulo de número 3, são alguns versículos a partir do 22. Ezequiel, capítulo de número 3, alguns versículos a partir do 22. Vamos lá? Ezequiel é o profeta, capítulo 3, versículo 22. Está escrito, veja: e a mão do Senhor estava sobre mim ali, e me disse, levanta-te, sai ao vale, e falarei contigo. 23, levantei-me, e saí ao vale, e eis que a glória do Senhor estava ali, como a glória que vi junto ao rio Quebar, e caí sobre o meu rosto. Então entrou em mim o Espírito, com letra maiúscula é o de Deus, e me pôs em pé, e falou comigo, e me disse, entra, encerra-te dentro da tua casa. Até aqui, irmãos, são os versículos aonde o Senhor Deus nos ajudará e falará conosco de uma forma especial. Perceba que o Senhor Deus, a mão do Senhor vem sobre o profeta Ezequiel. Ezequiel foi um homem que teve muitas experiências com Deus, muito guiado pela própria mão do Senhor, dirigido. Nós temos algumas outras passagens onde a mão do Senhor vem sobre Ezequiel, e ele então caminha no vale de ossos secos. Ele passa por situações aonde o Senhor Deus o coloca. É interessante que cada vez que a mão do Senhor vem sobre Ezequiel, ele não é levado para um lugar bonito. Cada vez que a mão do Senhor vem sobre ele, ele não é levado, para um local de palmeiras, cachoeiras, para um local tranquilo. Não, olha, é vale de ossos secos. Quando não tem ossos secos, é dessa forma, são vales, sem forma, sem beleza. Mas é importante frisar que a primeira coisa que o profeta diz é o quê? A mão do Senhor estava sobre mim. Quando ele diz que a mão do Senhor estava sobre mim, ele está dizendo o quê? Deus estava me protegendo. Porque todas as vezes que nós entendemos que a mão do Senhor é sobre as nossas vidas, nós estamos o quê, irmãos? Debaixo de sua proteção. É necessário passarmos e entrarmos em alguns vales, e muitos deles, ou quando você está na direção de Deus, estes vales, quem lhe conduz a eles é o próprio Senhor.
Perceba que ele diz: a mão do Senhor estava sobre mim, e ele me falou: levanta, sai para o vale, eu vou falar contigo. Qual era a intenção de Deus em enviar, irmãos, Ezequiel àquele vale? Falar com ele. Falar com ele. Tem situação que o Senhor Deus está esperando, gente, é uma oportunidade para falar conosco. Porque se não passarmos por determinadas situações, jamais abriremos realmente os ouvidos para aquilo que Deus quer falar. Geralmente só ouvimos o que o nosso coração quer ouvir, ou só damos ouvidos àquilo, irmãos, que julgamos ser importante. Aí vem Deus e faz o que, irmãos? Espera aqui, eu vou te chamar bem para um lugar aqui, para um vale. E muitas vezes, quando abrimos os nossos olhos e vemos diante de nós uma adversidade, um vale, uma situação, nós tememos muito. E eu quero que você entenda algumas coisas. Primeiro, se a mão de Deus é sobre você, Deus te livra ou te protege no meio do vale. Ele te protege, tá? Eu vou lhe passar aqui um versículo do livro dos Salmos. Salmos, aqui o capítulo 33, Salmos capítulo 33, o versículo é o 17 até o 19. Salmos capítulo 33, versículos 17 ao 19. Olha o que está escrito aqui, irmãos. O cavalo é vão para a segurança, não livra ninguém com sua grande força. Eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre os que esperam na sua misericórdia. Para quê, gente? Para livrar sua alma da morte e para os conservar vivo aonde? Vocês não encontraram, não? Vocês estão com fome? Vamos novamente, verso 17, volta lá. Diz aqui: o cavalo é vão para a segurança, não livra ninguém com a sua grande. Primeira coisa, cuidado em quem você tem confiado, ou em o que você tem confiado. Estou aonde? No vale. Ah, mas eu confio aqui nesse animal porque ele tem muita força. Ou nesta pessoa porque tem muita influência. Ou nesse, sabe, porque conhece os caminhos. Cuidado. Não é pela muita força que o cavalo é eficaz. Para livrar, não livra ninguém por sua grande força. Aí ele continua: eis que os olhos do Senhor estão sobre aqueles que no meio do vale. Não perca o temor. Não perca o respeito, não perca a visão, o Senhor está te observando. Sobre os que esperam na sua misericórdia, de onde vem a sua esperança? Mas, para livrar sua alma da morte, e para os conservar vivos da onde? Na fome. Ou seja, quando estamos, irmãos, em um vale, passando por um vale, no meio evangélico, irmãos, é muito usado esses nomes, né? Passando pelo vale, ou pela prova, pelo deserto, não é mais ou menos assim? Estou no deserto, estou no vale, estou na prova, estou passando por isso, enfrentando aquilo. É importante saber que o Senhor é o quê, irmãos? Aquele que nos conserva vivos e nos livra da fome. Tudo que o vale pode lhe oferecer de ruim, ou de adversidade, Deus é Deus para poder o quê? Livrar e te abençoar. Ele não precisa te tirar do vale para mudar a sua história. No vale, Deus pode lhe abençoar. Mas eu preciso procurar o quê? Compreender. Neste caso, o Senhor chama o profeta e fala o quê? Saia ao vale, não é isso? Saia ali ao vale, e eu vou o quê? Falar com você. Levanta-te, vai lá, porque eu vou falar contigo. Meu irmão, tem momentos que se nós não passarmos por algumas situações, nós não vamos dar ouvidos ao que Deus está falando. Se nós não enfrentarmos alguns tipos de adversidade,
Nós não vamos, irmãos, sabe, o coração não vai se quebrantar. Então Deus permite, nos dirige por alguns vales, não para nos destruir, porque Ele vai estar conosco, a sua proteção vai estar sobre nós, mas vai permitir, irmãos, vai fazer com que os nossos olhos se abram. Quem é a pessoa que não fica mais esperta depois de um susto? É ou não é? Verdade. Quem é a pessoa que não fica mais atenta depois, irmãos, de enfrentar uma adversidade ou uma situação? Às vezes o Senhor Deus vai permitir o susto. Puxa, meu Deus do céu, olha aí, meu Deus, o que eu estava fazendo? Onde é que eu estava com a cabeça? Ah, glória a Deus, despertou. Abriu os olhos. Sai ao vale, eu vou falar com você. Eu quero falar contigo, eu preciso falar com você, eu preciso, sabe? Então eu tenho que entender que este vale, esta situação, irmãos, é o que? A importância, uma delas é o que? Onde Deus procura falar conosco, onde Deus procura o que? Abrir o nosso entendimento. Por isso você observa algumas situações. Salomão diz o seguinte: é melhor ir numa casa onde há luto, do que ir numa casa onde há festa. Por quê? Porque onde há luto há o quê? Reflexão. Aonde há festa, a pessoa só pensa no quê? Qual é a próxima comida? O que eu vou comer agora? Ou ela vai dizer, estou cheia. Você não vai ficar preocupado. Ele não vai ficar olhando, irmãos, sobre as coisas da vida, sobre a caminhada com Deus. Mas é o que eu digo sempre, uns 20 minutos de sofrimento ensina mais do que 20 semanas de prosperidade. 20 minutos no vale ensina mais do que 20 semanas, irmãos. Porque aí nós paramos, eu preciso de solução, eu preciso aprender, eu preciso saber. A Bíblia não diz, não ensina que Jó já era um homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal, sim ou não? Ensina ou não ensina isso? Mas Satanás estava de olho nele mesmo assim. E agora? O inimigo estava de olho nele mesmo assim. Ele era íntegro. Quem falou isso? Deus. Viste o meu servo Jó, homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Isso foi que Deus falou a respeito dele. Então, aí você percebe que mesmo assim, Jó precisava aprender um pouco mais do Senhor, ou conhecer Deus de verdade. Aí você observa o capítulo 42, Jó 42, olha aí na sua Bíblia. Jó, capítulo 42. Jó, capítulo 42. Capítulo 42. Vamos lá? Diz aqui desde o primeiro versículo, olha só. Então respondeu Jó ao Senhor e disse: bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido, ou seja, os seus planos não serão impedidos. Quem é aquele, dizes tu, que sem conhecimento encobre o conselho? Por isso falei do que eu não, o quê? Do que eu não entendia. Então ele era íntegro, reto, temente a Deus, desviava mas falava do que não entendia. Falava do que não compreendia. Continue. Coisas que para mim eram maravilhosas e que eu não compreendia. Escuta-me, pois, e eu falarei. Eu te perguntarei e tu o quê? Ensina-me.
Veja que agora Jó está disposto a o quê? A ouvir. Veja que agora Jó está disposto a aprender aquilo que ele achou que já sabia. 5. Com o ouvir dos meus ouvidos, ouvi, mas agora te veem os meus olhos. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na... Quando é que os olhos de Jó se abriram, gente? Quando estava tudo certinho lá na sua casa? Prosperidade, camelos e tal, tudo aquilo. Foi aí que os olhos de Jó se abriram? Quando foi? Depois que ele passou por toda aquela adversidade. Depois que ele passou por toda aquela situação. Depois que ele enfrentou tudo que ele tinha enfrentado, ele falou: pode falar, Senhor, eu vou ouvir. Diz o Senhor e eu vou aprender. Aí ele diz: olha, eu ouvia com os meus ouvidos, mas só hoje os meus olhos te veem. Meu irmão, minha irmã, perceba que todo vale que nós passamos, ele tem o seu lado, como eu chamaria, pedagógico. Todo vale tem esse seu lado pedagógico. Por quê, irmão? Porque ele ensina. Ele ensina. Ele mostra. Às vezes a pessoa, eu já estou lá em cima. Puxa, glória a Deus, aqui está bom. E Deus está falando: meu filho, é assim. E eu estou lá, como se estivesse com os fones de ouvido. Já tentou falar com o jovem que está com fone de ouvido? Já ou não já? Você fala: fulano, tal coisa, tal coisa. Beltrano, aí você tem que fazer o quê? Ou você vai lá e puxa o fone para falar, ou você dá um berro. Eu não estava ouvindo. Claro que você não está ouvindo. Está com o ouvido cheio destas coisas. Tira esse negócio daí, eu vou falar contigo. Posso falar com você? Você me dá 1 minuto da sua atenção? Tudo bem. Aí vai tirar o fone, aí você consegue ter uma boa conversa. Às vezes, irmãos, é necessário. O quê? O Senhor nos conduzia assim. Porque Jó se gloriava naquilo que ele tinha. O fato de alcançarmos e termos algumas coisas, nós não podemos nos gloriar. Porque se tivermos que gloriar em alguma coisa, tem que ser o quê? No conhecimento de Deus. Em conhecer a Deus. Jeremias falou isso. Lá 9:24 ele diz o quê? Se eu tiver que gloriar-me em alguma coisa, gloriar-me-ei em conhecer o Senhor. Então, sem conhecimento devido do Senhor, não há, irmãos, vitória, não há sucesso, não há glória na situação. Então apresentou-se diante de você uma adversidade, apresentou diante de você um vale, uma situação adversa. Pense algo: puxa, Deus quer falar comigo, Deus quer se revelar. Olha lá, Jeremias 9:24. Mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor, e que faço beneficência, juízo e justiça na terra. Então só há glória verdadeira quando há o quê? O conhecimento, irmãos. Sabe? Quando há conhecimento de Deus, quando há entendimento de Deus, quando Deus tem realmente liberdade nas nossas vidas, quando Deus nos faz passar por algumas situações que nos leva a ter o quê? Um pouco mais de confiança nele. Passamos por situações que, se nós, irmãos, não as enfrentarmos, vamos pensar. Porque uma coisa é você pensar em algo, outra coisa é você passar. Uma coisa é dizer que eu entendo o que alguém está sentindo, outra coisa é eu passar pelo que a pessoa está passando. Uma coisa é eu falar para ela: não, eu compreendo. Tudo bem, você pode até ter entendido o que ela lhe disse, mas você não sabe realmente o que ela está sentindo, até passarmos por isso. Se você e eu passarmos por algo semelhante, você vai dizer: puxa, hoje eu sei o que o fulano sofreu, o que Beltrano sofreu. É igual eu falei domingo, né?
que geralmente a pessoa só sabe, irmãos, o que é um sentimento de mãe quando ela se torna também mãe. Enquanto ela não é mãe, é assim ou não é? Meu irmão, quando nasce o primeiro pimpolhinho, ou a primeira pimpolhinha, ou xeretinha, ou a xereta, aí ele vai entender, ela vai entender bem que a minha mãe dizia, bem que a minha mãe falava, agora eu entendo, agora eu sei. Pois é, se nós não passarmos, jamais saberemos. Se nós não enfrentarmos, jamais conheceremos. Aí o que Deus faz, irmãos, para se revelar e para nos dar o conhecimento pleno? Porque uma coisa é você ouvir da situação, uma coisa é ouvir do vale, outra coisa é ouvir do deserto. Uma coisa é ouvir que existe um inimigo, uma coisa é ouvir que ele existe, outra coisa é o que, irmãos? Estar de frente com ele para um combate. É estar diante do inimigo, como Jesus esteve no deserto. Como Jesus esteve no deserto. Você viu ali o espírito de suicídio? Você viu lá no deserto o espírito de suicídio? Levou Jesus ao alto do templo e falou o quê? Pula. Pula daqui abaixo. Ainda justificou, falou, não, mas ele dá ordem aos teus anjos para que te guarde, não vai permitir que você tropece em pedra. Pula daqui abaixo. Meu irmão, quantos homens de Deus e mulheres de Deus cederam a isso? O espírito do suicídio. Pula! Você pensa que Jesus não enfrentou o que muitas pessoas estão enfrentando hoje? Não é tirando a seriedade do caso, não, e do assunto. Não é desfazendo ou desdenhando da luta de ninguém. Mas Cristo venceu porque tinha o quê? Palavra de Deus. E porque tinha o quê, irmãos? Experiência, pois esteve aonde? Face a face com o inimigo, irmãos. Uma coisa é a pessoa ser um cristão que vai à igreja, e lá as pessoas falam assim, como eu já ouvi dizer, o inimigo é o seguinte, se você não mexer com ele, ele não mexe com você. Se você não mexer com ele, ele não mexe com você. Deixa ele quieto no canto dele e você fica no seu e pronto, e acabou. Como se fosse possível o quê, irmãos? Caminhar junto. Eu já vi local onde a pessoa vai lá, irmão, passa mal, e aí as pessoas olham e falam, deixa lá, deixa que daqui a pouquinho ele vai o quê? Ele vai embora sozinho. Mas até lá acontece o que acontecia com o jovem lunático na Bíblia, que o pai procurou auxílio nos discípulos e eles não puderam expulsar. Ele falou, meu filho, ele sofre muito, esse mal quando entra na vida dele, pega, ele tranca os dentes, ele ringe os dentes assim, sabe, espuma o canto da boca, e ora joga ele na água, ora joga ele no fogo, e tal, machuca, e só sai depois de ter o quê? Machucado muito ele. Depois que ele está ali totalmente ruim, quando ele está mal, aí ele sai. Então quer dizer, o inimigo saía quando queria. E ele fala para Jesus, se o senhor pode fazer alguma coisa, me ajuda. Jesus disse, se eu posso? Se tu podes crer, tudo é possível aqui? Então o problema não estava se Jesus podia ou não podia fazer, como no nosso caso hoje. O problema não está em se Deus pode ou não pode fazer, está na onde? Na nossa incredulidade, gente. Porque nos assustamos com o vale. É ali que Deus fala conosco. É ali que Deus, irmãos, nos fortalece. É ali que Deus, irmão, sabe, nos ensina a ser o quê? Dependentes dEle. Não tenha medo do convite feito pelo Senhor. Mas é uma luta que eu estou enfrentando. Isso, é em meio às lutas que você se torna forte.
em meio às lutas. Por quê, irmãos? Hoje você vê cristãos fracos e tal. Por quê? Ele não quer passar por nada. Ele não quer passar por nada. Ah, pastor, mas se o senhor soubesse o que eu estou enfrentando, se o senhor soubesse o que eu estou passando, se o senhor conhecesse um pouquinho da minha história, talvez o senhor não teria esta opinião. Se o senhor conhecesse realmente o que eu estou passando, o que eu tenho enfrentado, quem sabe o senhor pensaria de maneira diferente. Pois é, eu vou te falar, se você conhecesse também um pouquinho da minha história, quem sabe você não pensaria como você está pensando. Porque é muito fácil olhar para a própria história e achar que tudo gira em torno dela. Não tem só a minha, não há só a sua, são várias. Mas o mesmo é o Deus, um só Senhor, que livra todos, meu irmão. Que opera tudo em todos, que pertence a Ele o querer, pertence a Ele o efetuar, que Ele tanto quer quanto faz. Mas o problema é o que, gente? É o medo. É o receio. E foi o caso do Jó. Jó 3,25, o que eu temia, me sobreveio. O que eu receava, me aconteceu. No 42,5 ele diz, agora os meus olhos estão te vendo. Eu falava do quem não entendia. Eu fazia daquilo que não conhecia, coisas que eram o quê? Maravilhosas demais para mim. Então, veja que ali, o que Deus queria com o irmão Ezequiel? Falar. O que Deus está querendo comigo, com você às vezes? Falar. Eis-me aqui, Senhor. Pode falar. Teu servo ouve. Tem situação que nos leva a aprender a ouvir a voz de Deus, meu irmão. Se nós não aprendermos a ouvir a voz de Deus, ficaremos dando volta nesse vale ou no deserto. Diga você como bem entender. Porque como nós falamos em oração, se Israel não tivesse Moisés, quem conheceria o caminho? No Egito eles viram maravilha, sim ou não? Viram ou não viram? Tudo que Deus fez contra Faraó, eles viram. Mas se Deus não tivesse Moisés, que conduziria o povo? Faraó dissesse assim, ó, pode ir embora, vocês estão liberados, e ele não tivesse um Moisés, que Deus mostrou para ele e conhecia o caminho, para onde eles iriam? Ou morreriam na terra dos filisteus, ou morreriam diante do Mar Vermelho, ou nem sairiam do Egito com medo de enfrentar o deserto. Como nós vamos sair daqui se nós não conhecemos nada, não sabemos coisa nenhuma? Porque eles confiaram que Moisés os conduziria? Porque eles criam em Deus? Não, porque sabiam que Moisés tinha vindo do deserto, tinha andado por aqueles lugares e conhecia bem. Eles não tinham essa confiança em Deus. Por que eles passaram todo aquele tempo no deserto? Deus mostrando para ele que mesmo no deserto eu posso sustentar vocês. Mesmo no deserto com dificuldade eu faço sair água da rocha, eu faço descer pão do céu, eu trago carne, eu posso. Porque sou Deus. Se eu e você não aprendemos a dependência do Senhor, de crer realmente, irmãos, de orar e dizer, Senhor, está nas tuas mãos e eu creio, eu vou ficar o tempo todo da mesma maneira, dando voltas em círculos no mesmo lugar. Sai ao vale, põe em pé, e eu vou falar com você. Não adianta sair do vale e ficar caído. Eu vou falar com você. Levante, vai ao vale, eu vou falar contigo. Aí, continua lá na leitura, veja, irmãos, Ezequiel 3, né? Nós mudamos um pouquinho. Levanta-te e sai ao vale. 23. Diz o quê? E levantei-me e saí ao vale. E eis que a glória do Senhor, o quê? Veja uma bênção do vale. Quando ele se levantou para ir, quem que já estava esperando ele? Quem que já estava esperando ele? A glória do... E se ele fica parado onde está? Por que estamos perdendo o melhor de Deus? Porque estamos parados. Simples. Deus falando,
nós não queremos reconhecer, paramos. Sai ao vale, eu vou falar contigo. Então levantei-me e saí ao vale, e eis que a glória do Senhor, o quê? Já estava ali. Deus já estava esperando o profeta. Deus, por que o Senhor não faz? Está esperando uma atitude sua. Está esperando você obedecer. Está esperando você dar ouvido. A primeira bênção do profeta, depois que ele foi convidado para ir ao vale, é saber o quê? Que Deus estava lá. Que privilégio. Deus estava o quê? Esperando. Coisa que eu e você às vezes não gostamos de fazer. Deus faz por nós. Coisa que eu e você às vezes não temos paciência. Deus faz com nós. Sabe? Eu acho que o profeta pensou, gente, que maravilha. A glória de Deus está me esperando. Puxa. O vale não tinha mudado. O vale continuava sendo o quê? Vale. O vale continuava sendo seco, vazio, feio. Mas qual era a diferença? A glória de Deus naquele lugar. Sabe? Quem sabe você olha para a sua casa hoje e fala assim, pastor, não mudou nada. Não, pelo contrário, pastor, se eu olhar bem, eu acho que piorou. Eu tenho a impressão de que a coisa deu uma piorada. É mesmo? Mas quem te levantou? Quem te chamou para levantar? Foi Deus. Então repara, dê uma olhada que em meio a esse vale tem uma glória de Deus brilhando ali, esperando uma ação sua, meu irmão. Tem um poder de Deus ali trabalhando em seu favor. Nós precisamos se enfrentar, nós precisamos ir. Vem, eu vou com você. Levanta, faz. Nós estamos lá de braços cruzados. Senhor, é muito duro, muito difícil. É complicado, o Senhor sabe, o Senhor me conhece, o Senhor sabe que eu te amo, mas não dá. Pois é, irmãos. Esses caminhos pelos quais o Senhor Deus nos conduz, produzem em nós coisas maravilhosas, que nós muitas vezes não queremos, irmãos, receber. Ou queremos receber, mas não queremos pagar o preço para ter. Romanos capítulo 5, olha só. Nós temos o hábito de querer tudo de graça. Alguém pregou para você assim, ó, a graça, você está tudo de graça, graça, tudo de graça. De graça é a salvação, se eu permanecer em Cristo Jesus. O resto, meu irmão, tem que lutar, tem que entrar no campo de batalha e expulsar o inimigo. Romanos capítulo 5, versículo 3 em diante. Diz o quê? E não somente isso, também nos gloriamos nas... Como é que você age na tribulação? Nós nos gloriamos? Ou olhamos, meu Deus, mais um problema, meu Deus do céu, não estou aguentando mais. Parece que Deus ficou maluco, permitir que você passe por uma situação que você não é capaz de vencer. Deus perdeu o juízo? Não. Também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz o quê? Aí você fala, meu Deus, eu não estou aguentando. Dai-me paciência. Ele fala, tudo bem, vou te dar paciência. A paciência vem através do quê? Da tribulação. Procure uma pessoa e observa. Você fala, gente, isso tem paciência de Jó. Não é que ele tem paciência de Jó, passou muita tribulação já enfrentou muita tribulação, já passou muita luta, já enfrentou muita coisa, e hoje é o que, irmãos? Está na direção de Deus. Aí depois da paciência, vem o que? A paciência produz o que? Você já orou a Deus dizendo, Senhor, eu quero experiência contigo? Já ou não já? Senhor, eu quero experiência com o Senhor. E você pensa que experiência com Deus é o que? Algo sobrenatural. Que alguém vai colocar a mão em você e você vai cair. Puf. Aí você vai, como Paulo, ser arrebatado ao terceiro céu. Igual um dia uma senhora deu um testemunho. Eu não me lembro, eu acredito ser. Se ela escreveu um livro também, não me lembro. Mas é assim, divina revelação do inferno. Falei, gente, Deus levou ela no inferno.
Deus me levou lá no inferno para me mostrar como é o inferno. Gente, eu não quero saber como é o inferno. Eu só quero saber para o lugar de onde eu vou. Para onde eu não vou, não quero nem saber como é. Aí a pessoa fala assim: eu fui no inferno, e quando eu cheguei lá, eu vi um monte de criancinha. Uma sem braço, outra sem perna, outra deformada, que eram as crianças que foram o quê? Abortadas. Aí eu venho para a Bíblia. A Bíblia diz o quê, gente? Deixai vir a mim porque das tais é o reino de quem? Como que essa mulher achou essas crianças no inferno? Aí eu te pergunto, é divina a revelação? Ou é demoníaca a revelação? Aí tem pessoa que cai. Eu não quero saber como é o inferno, eu quero saber como é o céu. Geralmente você vai observar um local para onde você está interessado, não é verdade? Você vai mudar de casa, vou comprar em tal lugar. Aí você vai lá observar, né? Porque você está interessado em mudar para lá. Se você não estiver interessado, você nem vai lá ver. Você nem vai observar. Então, ter experiência com Deus não é o que as pessoas pensam. Eu vou entrar na igreja e o batismo e tal, eu vou sair e tal. Não, isso não. Ter experiência com Deus é saber passar pelas situações, reconhecer a ajuda do Senhor, ver que a mão do Senhor é sobre a tua vida, porque isso garante o quê? Proteção. Olhar para o vale e dizer: jamais atravessaria isso sozinho. Hoje verdadeiramente sei, Deus é comigo. Eu tenho experiência com Deus, eu venci isso, venci aquela situação, Deus me levou a essa vitória, Deus me levou a esta situação e me fez vencer dessa e dessa e desta maneira. Isso é ter experiência. Então às vezes você ora pedindo algo que você nem sabe o que é. Deus, eu quero ter experiência contigo. Ele está pensando que a experiência é alguma coisa, que ele vai orar ali, ele vai ser arrebatado, ele vai sair do corpo. Sim, como eu já vi pessoas dizendo: olha, eu saí do meu corpo e saí voando. Eu falei: isso aí não é de Deus, não. Eu saí do meu corpo, atravessei a parede, apareci no outro quarto e tal, e isso não é experiência. Não é isso. A experiência vem da situação que produziu em mim o quê? Paciência. Antes de ser mãe, a senhora tinha paciência com o filho dos outros? Ou você olhar e falar assim: quem é a mãe desse menino? Quem é o pai dessa criança? Mas você não entendia que criança é desse jeito. Eu fico observando aquela mãe do primeiro filho: pastor, ora para esse menino, o que tem? Esse menino não para. Eu falei: mas criança é assim, minha irmã. Mas não é possível, pastor, isso aqui é elétrico demais. Eu falei: não, mas é assim. Glória a Deus que ele tem essa força. Glória a Deus que ele é elétrico assim. Mas ela não sabia. Pensou que ele viria só comer, dormir. Não. Ela passa a ter experiência. Quando ela tem experiência, aí o que ela precisa ter com o filho dela agora? Paciência. E vai ganhar o quê? No segundo ela não sofre tanto. Tanto que no primeiro, às vezes, vem a mãe e tal, vai ensinar. A mãe vai dar banho, ela fica: ai, vai afogar o menino. Quer afogar? A mãe pega ela, joga água assim, o menino fala: vai matar meu filho. Não é, porque a mãe já tem o quê? Experiência. Já teve que ter paciência contigo. Então, são estas situações. É o que eu estou lhe dizendo aqui, ó. O profeta falou assim: eu vou. Quando ele saiu, Deus já estava lá. A paciência produz experiência. E a experiência produz o que, gente? E a esperança é o que? Estamos no vale. De onde virá o teu socorro? Qual é a tua esperança? O que você espera que aconteça? Às vezes a nossa esperança é errado.
É esperança errada. Estou esperando que alguém faça alguma coisa por mim. E aí tem muita gente frustrada. Muita gente frustrada, porque, puxa, ninguém fez nada por mim. Olha, ninguém ajuda ninguém. O amor acabou. O amor ao próximo acabou. Ninguém ajuda ninguém. Quem quer te ajudar é Deus. Por isso Ele não permitiu que ninguém fizesse nada ainda. Então é hora de dizer: Senhor, cumpre em mim a tua vontade. Ensina-me. Fala como Jó, né? E eu te ouvirei. Hoje os meus olhos te veem. Porque, irmãos, a experiência produz esperança. Deus já estava lá. Deus já estava aguardando o profeta. E quando ele estava ali com o profeta, olha só o que o Senhor fala para ele, irmãos. Olha só. Diz o quê? Versículo 23, né? Levantei-me. Ezequiel 3, 23. Você tinha ido a carta aos Romanos, né? Isso. Ezequiel 3, 23. Diz: levantei-me e saí ao vale. E eis que a glória do Senhor estava ali, como a glória que vi junto ao rio Quebar. E caí sobre o meu rosto. Tem que se prostrar diante dos propósitos da vontade de Deus, meu irmão. Todo joelho se dobra e toda língua tem que confessar. 24. E entrou em mim o Espírito, letra maiúscula, Espírito de quem? Você já orou? Deus, eu quero ser cheio do seu Espírito. E como é que você pensa que é ser cheio do Espírito? É sair andando, falando língua estranha o tempo todinho na rua. Eu pensei que era assim na igreja. Quando eu cheguei na igreja, que eu vim da turma da grade, o pastor falou: amanhã tem uma missão para vocês. Eu pensei: gente, será que vai mandar eu pregar? Nunca preguei, né? Eu estava vindo da turma da grade. Na época era só a turma básica. E eu vim no outro dia. Na hora da sala de aula, quantos querem fazer a obra aqui? Mais de 20 levantou a mão. E aí o pastor falou: que bênção, então amanhã vocês vêm, eu tenho uma missão para vocês. No outro dia estava eu e outro só, 2. A proporção diminuiu. Quando eu cheguei lá, tinha um pastor trabalhando, eu fiquei lá esperando. Aí o pastor falou: você é da grade, vem cá, tem uma missão para você. Eu pensei: vou pregar alguma coisa, será que é para evangelizar e tal? Tinha um almoxerifado, irmão, que a teia de aranha estava assim, pó. Você batia na caixa e fazia puff, o pó. E comecei a ajudar o pastor que lá estava. E eu ajudando esse pastor, o pastor ficava o tempo todinho orando, falando língua estranha. Eu falava: gente, esse homem é cheio do Espírito Santo. Pensa no... isso deve ser cheio do Espírito Santo. Eu imaginava que era isso, porque o tempo todinho ele estava... Eu falava: meu Deus do céu, um dia eu vou ser assim. Quando eu crescer, eu quero ser desse jeito. Quando eu crescer, porque eu imaginava que isso era ser cheio do Espírito Santo. Depois você vai aprendendo e vai vendo. Eu percebi. Que era uma pessoa que qualquer coisa reclamava, qualquer coisa murmurava e tal. Eu pensei, falei: epa, será que é ser cheio do Espírito Santo isso? Pô, a Bíblia ensina que o Espírito do Senhor produz o que, irmãos? Frutos. Ser cheio do Espírito Santo é a quantidade de frutos que são produzidos através da obra do Espírito de Deus em nós. Paciência é um fruto do Espírito, temperança, domínio próprio, mansidão, fé, amor. Então são coisas que eles são demonstrados. Quando ele sai ao vale, Deus já está aguardando. Ele vê a glória de Deus, entende que é a glória de Deus, ele se prostra. A Bíblia diz: quando ele aceita, se prostra, o Espírito, o que, irmãos? Entra. Por que às vezes estamos dentro da igreja e a pessoa não é cheia do Espírito Santo? Pastor, mas eu oro língua estranha. Sou batizado, pastor, no Espírito Santo, eu oro língua estranha e tal. Tudo bem, é uma evidência, mas não é o fruto. Não é o fruto. Ele ora língua estranha, mas o que, irmãos? Não tem domínio próprio.
Não tem. Não tem mansidão. Não tem temperança. Ainda permite ainda que a ira, a raiva, as coisas tomem conta dela. Não, está faltando, irmãos. O Espírito o quê? Tem liberdade. Quando ele se prostrou, ele foi cheio. E tudo isso aonde? Tudo isso aonde? Na igreja. Sentado no banco. Não, no vale. Tudo isso no vale. Entrou em mim o Espírito e me pôs como? Me pôs o quê? O único que vai poder te levantar realmente é o Espírito Santo do Senhor. Para isso eu e você precisamos permitir que Ele tenha em nossas vidas liberdade. Veja que o profeta foi convidado por Deus para ir ao vale, ouvir a Deus falar com ele. E ali, irmãos, quando Deus se revela, ele aceita. O Espírito de Deus tem liberdade em sua vida. E o que, irmãos? Ali ele coloca em pé. Mas aí vem, irmãos, algo que para nós que nós precisamos entender. Olha só. E colocou em pé. Me pôs em pé. E falou comigo e me disse: entra, encerra-te dentro da tua... Espera aí, Senhor, o Senhor me manda sair do vale, agora eu tenho que voltar a entrar, encerrar na minha casa? É lógico que para o profeta tem mais história ali, mas para mim e para você hoje, às vezes nós estamos passando por uma luta hoje, sabe por quê, gente? Porque nós não aprendemos a encerrar dentro da nossa casa. O que é isso? Quanto mais eu exponho a minha família, quanto mais eu abro as portas da minha casa, maior é a liberdade que todo tipo de mal tem de agir. Vou te contar uma história bíblica aqui, Isaías 39. Você sabe que o rei Ezequias foi curado de uma enfermidade mortal, sim ou não? Foi ou não foi? Quem foi visitar o rei quando ele estava doente? Foi o profeta, não foi ninguém mais ver. Ninguém visitou Isaías, a não ser, ninguém visitou Ezequias, a não ser o profeta Isaías. Porque geralmente você espera receber visita quando está o quê? Se eu estou enfermo, eu preciso ser visitado, eu quero receber a visita. Mas no tempo que ele estava enfermo, não foi ninguém. Foi só o profeta fazer o quê? Orar por ele? Não, foi levar um recado de Deus, dizendo: Ezequias, põe em ordem a tua casa, porque você vai morrer e não vai viver. Sentença de morte. Aí ele vira o rosto para a parede e ora, irmãos, ele fica ali, sabe, orando, ele busca. Daqui a pouco o Senhor Deus volta: Ezequias, vai lá, diz ao meu servo, Isaías, perdão, vai lá, diz ao meu servo Ezequias: ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, eis que te acrescentarei 15 anos, vou te curar e vou te livrar do exército, das mãos do exército do rei da Síria. Então foi uma bênção muito grande. Mas agora no capítulo 39 de Isaías, olha só, no primeiro versículo diz aqui, naquele tempo enviou Merodach Baladã, filho de Baladã, rei da Babilônia, cartas e um presente a Ezequias, porque tinha ouvido dizer que havia estado doente e que já tinha convalescido, ou seja, agora está melhor. Mas Ezequias se alegrou com eles, ele mostrou o quê? A casa do seu tesouro, e a prata, e o ouro, e as especiarias, e os melhores ungüentos, e toda a sua casa de armas, e tudo quanto se achava nos seus tesouros. Coisa nenhuma houve, nem em sua casa, nem em todo o seu domínio, que Ezequias não lhes mostrasse. Quando esse rei manda uma carta para ele, Ezequias fica: que bom, vem para cá, rapaz. Quando eles veem, o que Ezequias faz? Ele, em vez de cerrar a porta da sua casa, ele abre. E ele faz o que, irmãos? Mostra tudo. Essa é a minha sala de armas, essas são as minhas armas.
esta aqui é a casa, o templo, os utensílios da casa do Senhor, essa é a casa do rei, isso aqui é isso aqui é aquilo. Você sabia que muitas vezes sofremos na obra do Senhor Deus? Por quê, irmãos? Porque nós precisamos de pessoas. Mas dependendo do que você permite que se aproxime, pode lhe causar um mal muito grande à frente. Vivemos e vencemos pela misericórdia do Senhor. Sabe? Porque as pessoas, elas usam de maldade por aquilo que ela conhece. Foi na nossa igreja em Porto Velho, salvo engano. Tinha um pessoal que era da igreja, sabia os dias que irmãos tinha consagração na igreja, consagração do dizimista, foi lá e deu informação para os bandidos. Naquele dia à noite os bandidos vieram para assaltar a igreja. Mas como ele foi dar informação para o bandido, como tem, irmãos, o espírito maligno, tem o anjo de Deus, né? Falou para o pastor, ó, estão tramando, vão querer assaltar a igreja hoje. O pastor falou, é assim, assim, assim. Correu na delegacia. Falou para o pessoal, ó, estão tramando assim, assim, fulano deu... falou. Resultado, os policiais foram lá e fizeram a campana. Acamparam. Quando foi no horário que ele tinha combinado, o enviado das trevas tinha combinado com o pessoal do assalto, eles entraram, irmãos, fizeram um buraco lá, entraram na igreja. Quando eles entraram, a polícia veio, pegou todo mundo. Quem que eram? Pessoas que estiveram dentro da igreja, pessoas que conheciam, pessoas que sabiam como a coisa funcionava. Então, você percebe que às vezes permitir que a pessoa se aproxime demais pode trazer o quê? Grandes danos. E o que nós fazemos? Como Ezequias estava agora? Ele tinha sido curado, mas ele estava o quê? Sensível. Por quê, irmãos? Puxa, eu imagino ele pensando, puxa, eu fiquei enfermo, ninguém veio me visitar. Aí aparece um cara da Babilônia e fala assim, eu vou aí. Ô rapaz, vem. Vem, é na hora da necessidade, da sensibilidade e tal, que o inimigo aproveita. Ele mostrou todos os domínios, não teve nada que Ezequias não mostrasse, ele mostrou tudo, aqui entra, aqui é a saída, aqui é a porta, aqui é isso, ali, aquilo, e é assim que funciona o meu reino, tudinho. 3. Então o profeta Isaías veio ao rei Ezequias e lhe disse, o que foi que aqueles homens disseram e de onde vieram a ti? E disse Ezequias, de uma terra remota vieram a mim, da Babilônia. O que era a Babilônia no tempo de Ezequias? Era uma terra o quê? Remota. Era um lugar que nem era conhecido. De um lugar aí, uma terra longínqua, remota. Uma tal de Babilônia. E disse ele, o que foi que viram em tua casa? E disse Ezequias, viram tudo quanto há em minha casa. Coisa nenhuma há nos meus tesouros que eu deixasse de lhes o quê? O profeta falou assim, vem cá Ezequias, o que eles viram aqui? Tudo. Eu abri as portas, eles viram tudo, não teve nada que eu não mostrei. Tudo eles viram, tudo eles sabem. É um perigo, gente. É um perigo as pessoas de fora saberem tudo da sua vida. É um perigo as pessoas de fora conhecerem tudo a seu respeito. Tudo a respeito da sua casa. Tudo a respeito da sua família. Às vezes nós somos tão simples, abrimos as portas de nossa casa e compartilhamos, irmãos, não só as vitórias, como também as nossas lutas. Conversamos com as pessoas esperando receber delas alguma coisa. Imaginamos até que todas as pessoas se importam conosco, porque o coração que nós temos, pensamos que todos têm. O coração que temos, pensamos que todas as pessoas têm, e não é assim. Precisamos parar de ser inocentes. É preciso ser prudente. Simples sim, mas prudente. O Ezequias abriu a porta e falou e mostrou tudo. Mostrei tudo nos meus tesouros, que assim, não há coisa alguma nos meus tesouros que eu deixasse de mostrar. Eles viram tudo. Olha o que o profeta falou para ele depois. Então disse Isaías a Ezequias, ouve,
a palavra do Senhor dos Exércitos. Eis que virão dias em que tudo quanto houver na tua casa, com que entesourar os teus pais até o dia de hoje, será levado para onde? Babilônia. Mas essa terrinha longe, longínqua, para Babilônia, tudo vai ser levado para Babilônia. Não ficará coisa alguma, disse o Senhor. E dos teus filhos que procederam de ti, que tu gerares, tomarão para que sejam eunucos no palácio do rei da Babilônia. Então Ezequias disse a Isaías: boa é a palavra do Senhor que disseste. E disse mais: porque haverá paz e verdade em meus. Ele falou: bom, já que não vai acontecer comigo, vai acontecer com os meus filhos, está tudo bem. Quem não se importa com a sua casa, ele abre a porta para todo mundo e mostra tudo que tem ali dentro. Parece que nós nos importamos, mas nós o que, irmãos? Estamos expondo a nudez do nosso lar, a nudez da nossa casa. Por que os inimigos têm acesso? Por que os inimigos te afrontam? Por que muitas vezes eu vejo lares sendo destruídos e que geralmente, irmãos, as traições, os adultérios, eles vêm de onde? De perto. Não é uma regra não, mas a maioria é o melhor amigo, é a melhor amiga. Pastor, ela era minha melhor amiga. Pois é. E sabia tudo? Sabia tudo. Pois é. Mas era meu melhor amigo, pastor, pois considerava muito. Pois é. Hoje nós precisamos ter esse cuidado. Sua vida, sua família, sua casa, porta dentro da sua casa, irmãos, eu não tenho que falar para as pessoas, eu não tenho que comentar, sabe? Estou enfrentando isso, aquilo, porque, preste atenção, meu irmão, minha irmã, o senhor pode até dizer: gente do céu, mas olha, aquela mulher tão, meu Deus, acho que nem o diabo quer ela. Mas se o senhor largar, tem alguém que quer? Quer ou não quer? Com certeza. Olha, aquele meu marido, acho que nem a demônia, a pomba gira, nem ela não quer ele, não quer de jeito nenhum. Mas se a senhora largar, tem alguém que quer? Então, por pior que pareça, tem sempre alguém querendo aquilo que você está para abrir mão dele ou dela. Sempre tem. O que eu preciso fazer? Fecha a porta. O que o Senhor falou para os irmãos, para o profeta? Fecha a porta. Tranque-se dentro da sua casa. Como está a sua casa? Bem. Ah, mas eu fiquei sabendo. Você ficou sabendo de coisa errada, porque a minha casa está uma bênção. Minha família, como o caso da Sunamita, né? O filho dela tinha morrido, não é verdade? E ela foi falar com o profeta, foi ou não foi? Mas quando encontrou o marido dela, até o marido dela, como é que está? Não está tudo bem. Por quê? Ele não podia fazer nada. Encontrou o obreiro, o Geazi. Oh, mulher e tal. Ela falou o quê? Está tudo bem. Mas estava bem? Não. Mas quando chegou nos pés do profeta, aí ela o quê? Falou. E ele falou o seguinte: a sua alma, o Geazi não queria deixar ela chegar até o profeta. Coitado, né? O obreiro não queria deixar ela chegar até o profeta. O Geazi segurou ela, o profeta falou: deixa ela. A sua alma está em angústia e eu não sabia, Deus não tinha me revelado, eu não tinha conhecimento disso. Ou seja, ela fechou tão bem a sua casa que o profeta só ficou sabendo porque ela foi falar com ele, senão nem ele saberia, gente. Não tem aquele negócio de chegou o assunto, ah, meu marido falou, Beltrano falou, o outro falou. Não, ninguém falou, porque ninguém sabia, ninguém conhecia. Fecha. Nem as pessoas não têm um coração igual ao seu.
Você se alegra em ver o bem dos outros, sim ou não? Sim ou não? Nós nos alegramos em ver o bem das pessoas, mas ninguém tem um coração igual ao teu. Ninguém. É até involuntário, irmãos. Não é nem maldade às vezes. É até involuntário. Você chega e fala: puxa, olha só, olha, tá para acontecer comigo assim, assim, tá para sair isso e isso. A pessoa está numa guerra tão grande, que às vezes não é que ela é má, mas involuntariamente ela fala: puxa, está dando tudo certo para essa pessoa, por que para mim dá errado? Pronto. Já era, irmão. Não é maldade dela. Involuntariamente ele acaba tendo esse sentimento. E aí atrapalha até a sua vida. Então, eu preciso ser daquele o quê? Que quando as pessoas souberem, as coisas já aconteceram. Quando é que o marido soube que o filho teve morto? Depois que ele tinha ressuscitado. Quando Geazi entrou na presença do rei, estava contando as histórias do Eliseu, a sunamita chegou e falou: olha a sunamita aí, ó. O profeta não ressuscitou seu filho? Ressuscitou. Meu filho teve morto. Eu fui lá, ele ressuscitou meu filho. Só depois que a obra estava o quê, irmãos? Realizada. Fecha a porta. Fecha. Esse negócio de um saber, sabe, é que eu estou passando uma luta, eu preciso desabafar, eu preciso falar, Reinaldo, tem que desabafar, senta aí e me ouve. Ele vai ou não vai me ouvir? Sim ou não? Involuntariamente ele pode falar: puxa, mas está dando certo. Sabe aquela ansiedade de contar algo bom? Até testemunho, irmãos, enquanto não tiver concretizado, não fala nada não. Depois que tiver pronto, concretizado, pronto, agora eu vou o quê? Dar o meu testemunho. Fecha a porta. Fecha a porta. Vizinho, amigo, amiga, vim tomar um café aqui hoje à tarde. Se nós não vigiarmos, vamos perder a glória de Deus, vamos perder a presença do Espírito do Senhor, porque se as coisas começam a dar errado, quem anda desanimado depois é você. Ué, fulano, você não ia fazer isso, fazer aquilo? Cadê? A mesma pessoa. E aí você sabe por que Babilônia então, irmãos, no tempo de Nabucodonosor, veio e pegou todos os cabeças pensantes de Israel e venceu contra ela? A culpa era de quem? De Ezequias. De Ezequias. Eu não sei o que está acontecendo com a minha casa. Por que o meu casamento está desse jeito? Espera aí, eu não sei, mas eu falei para A, para B, para C, para D. Todo mundo sabe, todo mundo conhece, todo mundo está por dentro. Todo mundo conhece o assunto. Então, o problema foi que eu acabei abrindo as portas. Por isso o inimigo entrou, o rei da Babilônia veio e está tomando um, outro e outro. Mas há uma solução para nós hoje, porque Cristo veio para quebrar o domínio do rei da Babilônia, meu irmão. Ele vai dizendo para mim e para você hoje: olha, eu estou te livrando hoje, vai e não caia mais nessa cilada, vai e não caia mais nessa armadilha. Hoje estou tirando você desse cativeiro que a Babilônia estava impondo sobre a sua vida. Hoje estou tirando você desse cativeiro que Nabucodonosor, o chefe do exército do inimigo, estava impondo sobre a sua família. Mas não caia mais nessa besteira. Não permita mais. Porque a bênção tem que ser sobre você e sobre a sua casa. Quando o Senhor falou, cheio do Espírito Santo estava o profeta, cheio do Espírito de Deus em pé, ele falou o quê? Fecha na sua casa, porque a bênção é para você e para toda a sua família, em nome de Jesus. Quem entendeu, diga amém. Fique em pé, meu irmão, é hora de orar. É hora aqui de invocar o nome do Senhor, porque o domínio do rei da Babilônia cai agora. O domínio do rei da Babilônia, que estava dominando a sua casa, que levou cativo os seus filhos, que levou cativo o marido, levou cativo a esposa, levou cativo, cai agora em nome de Jesus Cristo. Mas não, meu irmão, não entra mais nessa cilada, minha irmã não entra mais.
nessa cilada. Sabe uma fórmula boa de você orar e falar com Deus? Porque às vezes você quer falar com Deus uma coisa que você não sabe. Uma coisa que você não sabe. Você quer ver você passar horas na presença de Deus? Entra na presença de Deus e começa a dizer: Senhor, hoje o dia foi assim. Ou pela manhã, né? Senhor, ontem foi assim, começou assim, passei por isso e aquilo, mas eu não esperava, meu Deus, que fosse acontecer aquilo. E aquela pessoa, gente, Senhor e tal. E você vai falando com Deus, daqui a pouco você está num diálogo com Deus, irmãos, que vai passar ali horas, quando você perceber, fala: meu Deus do céu, perdi o horário. E Deus vai falar: você não perdeu não. Não perdeu, porque com quem você está falando vai resolver para você. Ah, sabe? E é assim que funciona. Porque você quer falar, porque, meu Deus, porque eu estou aqui neste momento de oração, no meio desta sala, e eu sei que os quatro cantos do vento, e vem soprando com o anjo e do Espírito e tal, daqui a pouco você não sabe nem o que você diz mais. Você está perdido na sua oração. Não, Senhor, aconteceu assim, sabe? Meu Deus, o período da manhã até agora, o meio-dia, foi dessa maneira. Eu levantei, passei por tal lugar, conversei com tal pessoa. Senhor, eu não gostei do jeito que a pessoa falou comigo, mas perdoa ela, não sabe o que está fazendo. Mas também não permita que a maldade dela me alcance. Eu passei por tal lugar e foi assim, assim e tal. Finalzinho da tarde, Deus, o meu dia até agora foi dessa maneira, assim, assim. Pelo menos 3 vezes por dia, meu. 3 vezes por dia, não precisa ter muito tempo não. 20 minutinhos de manhã, 20 minutinhos meio-dia, 20 minutinhos, 5:30 da tarde, à noite você agradece. Você vai vigiar com Deus mais de 1 hora. Mais de 1 hora. Sabe o que Jesus falou? Nem por 1 hora você pode vigiar comigo. Por que os judeus oram 3 vezes por dia? É assim, irmãos. 3 vezes por dia. Sabe? Vai lá, coloca diante de Deus. Abre as portas da sua casa para o Senhor entrar. Porque o Espírito do Senhor vai encher a tua família em nome de Jesus. Amém?